Fala galera, começando agora o primeiro podcast, o Flamecast. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante, a gente vai falar sobre o papel do jovem cristão na sociedade. Hoje a gente está aqui, meu nome é Scheider, estou aqui com o Thiago, com o Gesiel, com o Tony. A gente vai dar início ao nosso bate-papo e sempre lembrando de se inscrever no canal, deixe seu joinha e compartilhe com seus amigos, tá bom? Tony, pode dar início. Tudo bem, pessoal? Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre a necessidade do jovem cristão influenciar as pessoas e responder a grande pergunta, né? Qual é o papel do jovem cristão no mundo de hoje, né? A juventude é pregado para nós que a juventude tem que desfrutar dos prazeres da vida, aproveitar o momento, né? Na sua meia-idade ali, logo após da juventude, é pregado também que já tem que se dar a atenção aos negócios, né? Ao crescimento, né? Da sua vida, das coisas materiais, né? E já na sua velhice, aí você vira cristão. Então, é um pouco deturbado, né? Essa visão. E a gente vai falar um pouco sobre essas mudanças de valores, né? Acompanhando uma citação de Augusto Nicodemos, eu pude perceber o seguinte, ele falou o seguinte: eu sofro das mesmas tentações parecidas, né, das que os jovens sofrem. A diferença é que eu tenho experiência, né, e pela a idade, né, as coisas que se passaram, e o jovem não. Então, diante de algumas situações, os jovens não sabem se portar. E os pontos que na entrevista que eu levantei, que me chamou muita atenção e que realmente tem trago para nós hoje, para que a gente discuta aqui, sobre quais atitudes o jovem deve tomar, né? Quais escolhas realizar e como não se contaminar. Essa que é a grande questão. Pensando exatamente na questão de contaminar, eu gostaria de voltar um pouco nessa fala que você fala dos prazeres. Essa visão de que jovem tem que ser sempre a questão do prazer, jovem tem que viver a questão do prazer e sempre... na Bíblia, na própria Bíblia, a gente vê vários exemplos de jovens que optaram por não fazer isso, né? A gente pode ver, por exemplo, o Paulo, que tinha Timóteo, e aqui que eu vou resgatar a questão do Daniel, aqui eu vou ler uma passagem bíblica, Daniel 1:8, e um trecho dela, né, que se diz: e Daniel propôs no seu coração não se contaminar. Então, cara, a gente vive num mundo onde que, tipo, tudo tá, ao mesmo tempo que está encurtado, está também muito distante. Então, a internet, ela veio com o poder de encurtar, né? Se a gente for olhar, antigamente se tinha que mandar pessoas ao exterior. Hoje, você, dentro do seu quarto, você consegue ter acesso à China, acesso à Coreia do Norte, se for necessário, à África. Então, as missões hoje se podem ser feitas apenas, tipo, dentro do seu quarto. E com tanto acesso que a gente tem informação, a pergunta que eu vou deixar aqui agora é: como a gente não se contamina no mundo tão amplo como a internet? Em qual momento que a gente vai propor no nosso coração não se contaminar? Muito tem se falado a respeito de qual é o papel desse jovem, se realmente é influenciar, mas eu acredito que a primeira coisa que nós precisamos entender é que para influenciar nós precisamos entender também qual é a visão. Porque a visão é aquilo também que faz com que nós venhamos permanecer no caminho. É a visão que faz com que a gente venha olhar para os obstáculos, bem como desviar-se desses obstáculos. E aí não tem como a gente guiar uma geração, não tem como a gente influenciar uma geração se nem a gente mesmo sabe qual é o nosso propósito, sabe qual é a nossa missão. A Bíblia mesmo fala relatos de homens que quando eles tinham visão espiritual, eles foram uma coisa. Na ausência dessa visão espiritual, eles foram outra coisa completamente diferente. O próprio Davi é um exemplo disso. Quando ele tinha visão espiritual, ele foi capaz de derrotar um gigante. Na ausência dessa visão, ele não é capaz de vencer uma mulher. Muito pelo contrário, ele olha, deseja, adultera e ainda manda matar o marido da outra. Então eu acho que para o jovem influenciar, para o jovem cumprir com essa missão, ele precisa entender qual é a sua visão. Porque senão a gente vai cair lá no dilema de Mateus. Como é que um cego agora vai guiar outro cego? Ambos vão cair no mesmo buraco, ambos vão cair ali na mesma cova. Então entender essa visão vai facilitar com que a gente venha influenciar essa geração realmente de maneira correta e de maneira a cumprir com o Evangelho de Jesus.
usando esse gancho aí de influenciar, né, podemos citar aqueles versículos de Paulo, que ele escreve a Coríntios falando que nós somos uma carta viva, né, e essa carta viva, a gente tem que pensar, olha, que tipo de carta nós estamos sendo para o mundo, né? Já foi dito aí por algumas pessoas que nós somos a Bíblia daqueles que não leem a Bíblia, e a nossa atitude, ela tem que demonstrar para o mundo, né, o amor de Cristo por nós. Ela tem que demonstrar aí o que Cristo queria de nós. Então, uma coisa que o jovem precisa ser, né, ele precisa imitar a Cristo. Paulo, em 1 Coríntios capítulo 11, ele fala, né, sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Coríntios ali, eles não tinham os 4 evangelhos que nós temos, né, para conhecer Jesus, né, não tinha a Bíblia em mãos ali para eles conhecerem Jesus. Então, Paulo, ele decidiu falar assim, olha, então, vocês podem me imitar que eu estou imitando a Cristo. E esse é o mesmo papel do cristão hoje em dia, né? Nós devemos imitar aí Cristo para que outras pessoas sejam influenciadas pelas nossas vidas. E isso que você falou é muito interessante. Eu vou contar um pouco sobre a minha infância, né? E isso foi realmente o que aconteceu, o que se passou na minha infância. Eu lembro que eu cresci né, não é a expressão correta que se usa hoje, né? Favela, mas... comunidade, né, uma comunidade carente, e a maioria das pessoas que estavam ali, né, principalmente dos jovens, se tratando dos jovens, né, não das pessoas em si, mas dos jovens, e principalmente os que eu convivia, eram as pessoas que eram do meio da bandidagem, sabe, mexia com muita coisa errada, e eu sempre fui uma pessoa criada na igreja, claro que quando jovem, um pelar, um pecar, né? Todo torto. Famoso 2 pelar, né? Todo torto, mais pra lá do que pra cá. E eu era muito, muito influenciado pelo que eu via. E pegando sobre isso que vocês falaram, tanto a questão da visão, quanto a questão do ser influenciado pelas coisas que você vê, sabe? Eu lembro que... Olha só pra você ver como é que é a cabeça de uma criança, né? De um jovem. Eu lembro que, pegando um gancho pro que eu vou falar aqui agora... 2 Timóteo, Paulo manda a carta para Timóteo e diz assim, foge das paixões da juventude. E eu, nesse período, né, em que eu fui influenciado pelo que eu via e pela, né, visão e pelo que acontecia. Eu lembro que eu era doido para pegar as menininhas, para ficar com as menininhas, e eu falava assim, mas por que fulano de tal consegue fazer isso e eu não consigo? E eu olhava para a vida dos caras, tipo assim, que as meninas ficavam fascinadas com os camaradas que fumavam, os camaradas que se achavam bonzão, que andava armado, que era todo torto. Então, para mim, na minha realidade, aquilo ali é que fazia com que as meninas se interessassem, né, pelos meninos. Então, eu nem fumava. E aí, chegou um determinado momento da minha vida que eu falei, eu vou fumar. Que aí as meninas vão dar bola para mim. Olha só pra você ver a cabeça de uma criança. Olha só pra você ver a cabeça de uma criança. Eu tô falando da minha realidade. E tem gente que vive outra realidade, né? Tem outro tipo de realidade. A pessoa não rouba, mas porque vê o outro roubando e vê o outro prosperando, acha que aquilo ali é o certo, o correto. Então eu comecei a fazer algumas coisas erradas por aquilo que eu via, por aquilo que eu... E hoje, se tratando do mundo de hoje, né? A gente vê a questão de como isso se tornou mais intensivo ainda. O poder da influência das pessoas, daquilo que você faz, daquilo que você vive, daquilo que você prega. Que é o Tiago falou, a gente tem que ser uma carta viva para Cristo. E então, assim, sobre o jovem, se tratando do nosso tema aqui, o qual a gente adotou, né? O jovem cristão. Como você tem influenciado as pessoas à sua volta? Quando elas olham para você, será que você está sendo uma carta viva mesmo de Cristo? As suas atitudes refletem, né? É claro que a gente tem ali a questão do íntimo, né? Você e Deus no seu coração, Deus te conhece. Mas por fora, quem você tem se mostrado, como você tem sido? As pessoas conseguem ver em você Cristo, nas suas atitudes? E pegando um gancho aí na sua história, essa questão da contaminação. Até uma frase que eu escrevi aqui, é justamente, o seu foco está onde o seu coração está, né? O salmista vai falar, sobretudo, guarde o seu coração, porque, né, do seu coração saem todas as chaves da vida. Então, onde está o coração do jovem hoje? A questão é essa. E então, assim, onde você quer estar, é ali que você vai estar.
A questão é simples, o seu foco sempre vai ser em algo que você quer. Então, a partir do momento que o jovem decide por eu quero viver a vida do cantor X, do jogador Y e por aí vai, você vai ter aquele foco, então você vai começar a andar como ele anda, você vai começar a falar como ele fala, você vai começar a ter as atitudes que ele toma, e inclusive até a maneira que você trata outras pessoas, você vai fazer daquela mesma maneira. Então assim, como o jovem não se contamina? Guardando o coração. Quando o salmista fala que o coração é a chave da vida, é justamente sobre isso. Não é sobre você gostar de Jesus, não é sobre você gostar de igreja, não é sobre você gostar de ter a Bíblia na mão, é sobre você ama Jesus, você ama a igreja, você ama estar com a Bíblia, você ama estar dentro da palavra, você ama estar dentro do conceito. É o coração. Enquanto seu coração do jovem não estiver focado naquilo, ele vai tender a preencher aquilo com o que ele vai encontrar. E a questão é, Jesus preenche nosso coração inteiro. Agora o mundo, você precisa de sempre apetrecho para preencher. Então, quem bebe, não para na bebida, né? Porque a bebida não vai preencher. Então, quem usa droga, não para na droga, porque a droga não vai encher. Quem consome pornografia, não para nela. Quem a questão da luxúria e por aí vai. Então, o mundo, ele te vem um kit, porque ele sozinho não consegue preencher o nosso vazio. Agora, Jesus consegue preencher o vazio. Tem um livro chamado Deuses Falsos, do Timothy Keller, que dá um exemplo muito legal. Ele vai falando sobre idolatria, né, que nós precisamos tirar os ídolos do nosso coração, mas um exemplo que ele dá é que quando a gente tira, fica aquele espaço vazio, né, e se você deixar o espaço vazio, querendo ou não, alguma coisinha pode entrar ali, você pode colocar uma coisa que não deve, né, e o conselho que ele dá é para não deixar espaços vazios. Nós precisamos preencher esses espaços com Jesus, né? E tem até uma frase bem famosa, não sei quem que falou, mas que fala assim, olha, quando eu trabalho, né? Tô lá trabalhando, é o homem trabalhando, né? Mas quando eu oro, Deus, ele começa a trabalhar por mim, né? Então, usando esses dois exemplos aí, nós precisamos investir mais tempo na leitura, né? Na oração. Porque quando nós investimos tempo na leitura e na oração, nós sabemos aí que esse tempo, mais para frente, ele vai produzir em nós um bem muito grande, né? Talvez a gente ache que a gente está perdendo um tempo hoje, mas isso não é perder tempo, na verdade é um investimento de tempo. Sim. Mas para o futuro a gente vai ver que isso daí vai dar para a gente, né? Vai acrescentar para a gente muita coisa. E eu lembro que nessa época, só sobre o que vocês falaram, né, agora a respeito, nessa época em que eu estava vendo as coisas, né, à minha volta, como eu comentei aqui anteriormente, eu lembro de um episódio sobre a questão do vazio que vocês falaram. Eu lembro de um episódio da minha vida que eu era aquele camarada, eu não conseguia muita coisa não, sabe? Porque não era aquela belezura. O espelho não mente, O espelho, né? O espelho não mentia. E na realidade, eu falava mais alto ainda. Então, assim, eu lembro que quando eu fui crescendo, fui andando com os meninos, ia pra balada, né? Eu lembro de uma vez que eu fui na balada, e aí, não sei o que eu arrumei, esse dia foi milagre. Menino, foi um milagre violento. Né? Acho que eu fiquei assim, que o jovem, né, quer curtir, quer ficar com quantas meninas ele quiser e tal. E nesse dia eu fiquei, acho que com 5 meninas. Aí eu, nossa, bati meu recorde. Tô lá todo feliz, né? Não, e enquanto eu tava vivendo lá naquele ambiente e eu conseguia atingir o meu objetivo, né? Tava super de boa, super bacana. E eu lembro que nesse dia eu gastei todo o meu dinheiro lá, né? Curti, achei que tinha vivido o melhor dia da minha vida, mas eu lembro que nesse dia, quando eu cheguei em casa, de noite, eu parei e comecei a refletir, e eu não sei porquê, mas naquele dia eu comecei a chorar. Eu lembro de eu estar chorando, e eu perguntei assim, mas que estranho, hoje eu tava lá, curti e tal, mas eu tô me sentindo tão vazio. E a lágrima descia, eu não conseguia entender porque eu tava me sentindo tão vazio naquele momento. Eu achei que assim, se eu conseguisse aquilo, eu estaria completo. Mas a verdade é que eu fiquei mais vazio ainda. E hoje, sobre o que vocês falaram, sobre o que o Thiago falou, né?
sobre a questão do preencher. Se você não se preenche daquilo que é certo, o que é do que realmente preenche, né, na verdade, não daquilo que infla, você não está totalmente preenchido, né? E você vai se sentir vazio uma hora. E eu me senti esse vazio, mas hoje, vendo a minha vida hoje, quando eu conheci a Cristo, busquei a Cristo, Ele conseguiu preencher esse vazio em mim. Não estou falando que a gente não passa por dificuldades, por situações difíceis, momentos de dúvidas, como todo mundo passa, mas graças a Deus eu sei que tem um Deus que olha por mim, que está cuidando de mim, cuidando da minha saúde emocional, da minha vida, e hoje eu tenho um pilar, que é Cristo, na minha vida, né? E eu creio que tem muitos jovens nessas situações, querendo se descobrir, querendo viver a vida, querendo achar ali um namorado, uma pessoa, um companheiro. São fases da vida, e não que você não possa fazer isso. A questão é como você tem feito isso. Cristo tem te guiado para essas coisas, né? O amor de Deus, ele nos preenche, mas também nos guia nas atitudes certas. E uma coisa, um ponto que eu quero levantar aqui, sobre mim, e eu não sei se todos os jovens são assim, mas eu creio que deve ter alguns que não, mas o jovem tem a tendência de ser muito teimoso e pouco ouvinte, né? Muito rebelde, né? Tem aquela coisa da rebeldia do jovem, né? O jovem, quando ele é aconselhado por alguém, faz tudo ao contrário, o camarada não escuta e infelizmente acaba passando por algumas situações. Mas a sabedoria, a verdadeira sabedoria está naquele que consegue ouvir e praticar as coisas. A gente não fala essas coisas aqui para você que nos ouve com a intenção de prejudicar, tirar a sua felicidade, de forma alguma. A intenção aqui é trazer para você um pilar, uma direção de não cometer os mesmos erros que eu cometi, que algumas pessoas cometeram, ou passar por algumas situações tristes, que vão te deixar triste, né? Ainda que pareçam felizes, igual eu acabei de citar aqui, foi um momento de grande felicidade para mim enquanto eu estava na balada. Foi uma casca. Né? Mas depois que eu saí dali, eu vi o quão triste eu fiquei. E é isso que Deus nos ensina. Viver momentos de felicidade contínuo. Embora não pareça, porque o mundo tem pregado que viver com Cristo não é isso. Sim. Mas é diferente. Eu queria saber um pouco do Gesiel sobre a visão espiritual, porque eu acho que esse ponto ele é bem importante para a gente, a visão espiritual, a visão das pessoas que já passaram por essa situação, né? E o jovem que, infelizmente, poucos, eu creio que alguns têm sim essa visão, mas muitos ainda faltam ter essa visão espiritual. Do que a gente já falou aqui, é preciso ser reforçado. Precisamos ter essa visão, porque é ela que vai fazer com que a gente venha permanecer no caminho. Porém, aproveitando que você falou aí sobre os desafios, as questões que implicam aí no caráter do jovem, a gente precisa combater uma filosofia que inclusive é pregada no mundo, mas se tratando de cristianismo, ela não pode encontrar espaço, que é a questão de que o indivíduo, de que o homem, ele é agora um produto do meio que ele habita, que ele é um produto da sociedade que ele está inserido. E aí a gente não pode ser leigo a ponto de discordar disso, porque a gente sabe que se tratando de um contexto de ser vulnerável ou não, dependendo da situação que o indivíduo está, aquilo dali vai implicar em consequências negativas da vida dele. Porém, no cristianismo, essa frase não tem aplicação. Ou seja, o contexto que o jovem está inserido jamais pode ditar as regras da vida dele. O contexto em que eu estou habitando, a sociedade que eu faço parte, está aí. Todas as coisas são ofertadas. Mas o desafio é fazer com que isso não venha ditar as regras sobre a minha vida. Não, e já partindo desse ponto, gostaria de ler aqui em Salmos, está em Salmos 119, verso 9, que o salmista faz essa pergunta: como pode o jovem manter pura a sua conduta? E embaixo ele já responde: vivendo de acordo com a tua palavra. Olha, essa coisa de, a pessoa fez tal coisa por causa que ela vive em tal meio, eu acredito que assim, a probabilidade de você ter acesso a certas coisas em alguns meios é mais propensa. Então, uma pessoa que mora em regiões mais pobres, talvez ela esteja mais propensa
a entrar em certos vícios de alcoolismo, de drogas, pode ser até inclusive entrar numa vida errada, de roubo, entre tantos. Porém, assim, como o Gesiel falou, a gente não pode ser fruto do que está ao nosso redor. Porque assim, o que era 10 anos atrás, hoje já mudou. E se você fosse fruto do que você é do redor, você estaria sempre uma pessoa que não era... Ela é uma pessoa que é como se fosse a água. Se tá num recipiente redondo, é redondo. Se tá num recipiente triangular, é triangular. Se tá num recipiente quadrado, é quadrado. E por aí vira. Você não tem uma identidade sua. E a Bíblia, ela realmente vem para trazer essa identidade para nós. Quem nós somos? Nós somos filhos do rei. Somos co-herdeiro com Jesus. Né? Então, a questão da juventude é realmente manter essa identidade. Olha, quem eu sou? Né? Não é o que o mundo diz que eu sou, mas o que a Bíblia diz que eu sou. Né? A gente não vai entrar na questão do coach, né, que fala que a gente é o espaço número 1 no coração de Deus e que a gente entendeu que a gente é o centro do universo, porque não somos, tá? Né? Deus é o centro de tudo, nós estamos mediante a sua vontade, mediante o seu querer, mas o jovem tem que entender que a identidade dele não pode ser perdida. E como o jovem não perde essa identidade? Palavra. Palavra. Não tem outra coisa a não ser palavra. Então, é uma coisa que eu até comentei com eles antes, numa reunião que nós tivemos. O ser humano é o único animal que necessita de alimentar a sua carne, mas necessita de alimentar a sua mente. E aquela questão, se você come uma coxinha, você não vai virar obeso, mas se você come todos os dias, você vira. Então, às vezes, aquelas coisas que a gente fala que não tem problema, isso influencia completamente na nossa vida. Você tem se alimentado com o quê? A música secular que você escuta todos os dias e o louvor que você opta por não escutar. Então, o livro que você lê todos os dias e a Bíblia que está na sua gaveta empoeirada. Olha, os vídeos que você assiste no YouTube todos os dias e as pregações online que você poderia estar assistindo, você não está. Quantas vezes você decidiu sair para a festa e não para o culto? Sim. Então, a questão do alimento. Então, como é que o jovem permanece não sendo influenciado? A gente tem que entender que acho que todo mundo vai ser influenciado em algum momento por alguém, seja um jeito que fala ou tal, mas a nossa essência a gente não pode perder. E a nossa essência está aqui dentro. É aqui que a gente deve manter. Disso que o Scheider falou é muito importante porque passa muito pela questão da prioridade. A gente sabe que tem conteúdo que realmente não faz jus a um servo de Deus, principalmente um jovem cristão. Mas a gente não vive numa bolha. A gente come, dialoga, lê outros livros, assiste outros conteúdos. Mas a questão passa pela questão da prioridade. O que tem sido prioridade na nossa vida? Exatamente. Nada a ver se divertir, nada a ver aproveitar das coisas que às vezes foi criada pelo próprio Deus e a gente está dando legalidade para o diabo. Mas passa pela questão da prioridade. Cristo tem que ser a prioridade. E aí não implica nada a gente saber aproveitar também dentro da decência cristã as outras coisas. Tem que lembrar que Jesus mesmo fala, né, que nós somos sal da terra e luz do mundo, né? Como sal a gente precisa influenciar, né? É um tempero para o mundo, né? Se o sal ele não tem valor, se ele não salga, né? Ele é jogado fora. Só serve para ser pisado. Né? Só serve para ser pisado. O cristão ele tem que influenciar. E Paulo ele escreve para Timóteo, né, na sua segunda carta, e ele fala, olha, pregue o evangelho a tempo e a fora de tempo. O papel do jovem cristão no mundo é esse de pregar o evangelho, é influenciar outras pessoas, né? É você ser luz para outras pessoas. Quando você prega o evangelho, né, você tem que lembrar que essa palavra que vai sair da sua boca, ela tem poder. A gente pode jogar bola, a gente pode sair, ver filmes, e tudo isso daí a gente pode aí ter uma estratégia para ganhar o nosso próximo, né? Ganhar no sentido, eu falo de pregar a palavra para ele. A gente pode pregar a palavra, usar esses ganchos, né? Usar um futebol, um filme para estar pregando ali a mensagem de Deus. Então, um jovem cristão, ele pode sim se divertir, mas ele tem que lembrar, olha, eu tenho que ser essa carta que ela vai pregar a mensagem de Deus. E não só com as minhas atitudes que eu tenho que pregar, eu também tenho que pregar com a minha palavra, né? Com o que sai da minha boca, né? Jesus mesmo fala lá em Marcos 16,
ide por todo mundo, Pregar o evangelho a toda criatura. quem crê será salvo, né? A gente esqueceu algumas palavras do versículo, mas tá quase lá, né? Faltou Almeida corrigir e revista. Mas é isso, né? Nós precisamos aí de pregar, né? Nós precisamos de anunciar o evangelho. Esse é um dos papéis mais principais do jovem cristão, né? Ele não pode esquecer que ele tem que ler a Bíblia, ele tem que se preparar também para pregar. A gente não pode, acabei de ler um versículo aqui, Jesus te ama, e querer falar Com fogo, 30 né? minutos, né? A gente tem que ter uma palavra que a pessoa que nos escuta, depois de escutar, ela vai pensar assim, olha, o que eu faço com essa informação? Será que segunda-feira eu já posso colocar isso em prática? Né? Eu vi um pastor comentando de uma live que ele fez, que ele esqueceu que a live estava rolando e ele começou a conversar com as pessoas que estavam ali. E quando eles notaram que a live estava rolando, aí eles ficaram todos preocupados, pensando, olha, será que a gente falou mal de alguém aqui? Nossa. Será que a gente está né? falando aqui, fez alguma coisa de errado? A gente tem que lembrar que Jesus, ele está 100% do nosso tempo de olho em nós. Ele está todo o tempo. Não tem um horário que ele fica offline que a gente pode aprontar. Ele está online em todo o tempo. A nossa vida, ela é online para Deus em todo o tempo. Não importa onde que nós estamos. Não tem modo avião, né? Não tem modo avião, né? Se tivesse. Mas, né? O escritor aos Hebreus, ele fala que nós estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas, né? Então a gente precisa de lembrar disso daí, né? Toda a nossa vida, ela tem que ser para glorificar a Deus. Tudo que nós fizemos, nós temos que glorificar a Deus. É o que Paulo escreve também a Coríntios. 1 Coríntios 10, 31, né? Quer comais, quer bebais, quer fazer qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. E vendo exatamente isso, a questão do pregar que o Thiago falou, de se preparar. Olha, tem jeito de você encher um copo de água se o copo estiver vazio? Não tem essa possibilidade. Então como é que a gente enche o próximo se a gente está vazio? Sim. Entendeu? Isso só sobre isso que você falou. Nossa, foi perfeito isso aí que você falou agora. Eu vi uma live da Camila Barros, uma mulher de Deus, né? Pelo menos eu vejo Cristo na vida dela realmente. E ela fez uma dinâmica muito interessante sobre isso que você falou. Porque foi formado um conceito errado sobre a igreja, sobre a questão de ser cheio, né? Ela fez o seguinte, ela colocou um copo de água e um balde de água. E ela foi e falou assim, aqui é Deus, representando, né? O balde é Deus, você, esse copo aqui. Então, aí ela derramou o balde, um pouco de água, e encheu o copo. Um pouquinho, na metade ali, mais ou menos. E aí, ela falou, agora você tem um pouco de Deus, né? Mas, aí foi pregado pra gente que você precisa, aí ela encheu o copo até o topo. Você precisa estar transbordando, você precisa estar mais cheio de Deus. E não que não seja verdade isso. Você tem que estar cheio de Deus. Mas o que deve ser na prática... Transbordando. Mas a verdade... Depois ela foi e falou assim, mas não é isso que Deus quer. Se você ler a palavra de Deus, não é isso que... A Bíblia não fala isso pra gente. O que ela fala, e é porque... Pegando um pouco o gancho do Scheider e sobre o que o Thiago falou, parece uma coisa muito chata pra gente que é jovem, né? Não, mas aí eu vou ter que... Não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, não posso ter liberdade. Não, você pode fazer tudo, gente. Você pode ouvir uma música, você pode ir no cinema, você pode jogar bola, você pode ter sua namorada, pode fazer as coisas, mas fazer elas com decência, diante do Senhor, né? E eu no finalzinho, né, ela falou, ela mostrou por que foi pregado de forma, não como tá na palavra, mas não que tá errado. Uhum. Ela falou assim, o que a Bíblia ensina pra gente é o seguinte, ela pegou o copo cheio e jogou esse copo cheio dentro do balde. E aí ela falou assim, gente, não é quanto você tem de Deus, é quanto Deus tem de você. A questão é, quanto Deus tem de você? Quanto Ele tem de você? Quanto você tem dado o seu tempo para Deus? Sabe?
Porque eu tenho que me encher de Deus, eu tenho que me encher. Mas daqui a pouquinho você fica vazio. Porque você busca, se enche, mas fica vazio. Mas quando Deus tem mais de você, você já está tomado por Ele. Porque o copo, ele imergiu dentro daquele balde. Então ele ficou sempre cheio. Pensa, o recipiente, um balde, né? E o copo está lá dentro. Não tem como o copo se esvaziar, porque o copo está dentro dele. E foi isso, eu vendo aquele vídeo eu entendi. E os meus olhos se encheram de água, porque realmente eu falei, gente, essa é a verdade. Não é quanto você tem de Deus, porque você está fora daquele recipiente e você está cheio, mas uma hora você vai ficar vazio. Então, a verdade é que Deus precisa ter de você, para que você sempre esteja cheio, porque você vai estar dentro dele. Uhum. Essa que é a questão. O Tony é o único casado entre nós, né? Mas ele vai saber explicar melhor, né? Um relacionamento, ele é nunca feito de um lado só, né? O relacionamento, ele precisa dos dois lados. As duas pessoas, elas têm que se conversar, né? Gastar um tempo, né? Um relacionamento com Deus também não é um lado só, você só querer de Deus. É você também se entregar para Deus. Não é só você orar, é você orar, você ler a Bíblia. São várias coisas que você pode fazer aí para se aproximar de Deus. E Deus, ele está preparado, né, para receber as nossas orações. Deus, ele está aí praticamente com o ouvido pronto, né, para nos atender. Basta nós querermos orar, né? Basta uma atitude nossa. Então, um papel que a gente também pode levantar aqui, que é para o cristão, né, o jovem cristão. O jovem cristão, ele precisa orar, ele precisa ler a Bíblia, né? São papéis importantes aí para o jovem cristão também, nos nossos dias, né? E depois que você tem um relacionamento, quando você começa a conhecer mais a pessoa, você começa a ser mais parecido com ela. Aí eu volto a citar aqueles exemplos, né, de que Paulo mesmo falou que nós devemos ser imitadores de Cristo. Quando você passa muito tempo lendo, ouvindo a palavra de Deus, lendo a palavra de Deus, você começa a ser influenciado por ela. A sua vida começa a ser moldada por aquilo dali. Que é o que cristão verdadeiramente significa, né? Pequenos cristos, é isso que a gente tem que ser, como se fossem as miniaturas de Jesus, né? Como se fosse o que... Não que Jesus, né, tenha subido ao céu e deixado a gente de qualquer jeito, não é isso, mas estou falando assim, que agora a gente somos as pequenas partes de Jesus da terra. Então somos nós que agora que vamos levar aquele evangelho que ele morreu lá atrás, né? Aquele evangelho que o que ele pregou, os próprios religiosos, os fariseus falaram contra eles, e, né, que ele não poderia ser chamado como filho de Deus, e ele mesmo disse, olha, quer siga a mim, negue-se a si mesmo, e já esteja preparado que daqui para frente vão vir várias tribulações, vão vir várias perseguições, estejam preparados para isso, porque vocês serão desprezados também, né? Então, entrar no último ponto aqui para a gente encerrar o nosso bate-papo, que é justamente isso, posicionamento, né? O cristão, ele precisa se posicionar no mundo, né? A gente pode ler lá em Efésios 5, capítulo, se não me engano, 11, ele vai falar Paulo vai falar exatamente isso. Olha, você não somente não anda contra... Pode abrir. Aí isso é bom demais, Thiago. Não, tá certinho, hein? Já tá 5, 11. Deixa eu contar que tinha marcado antes. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-se na luz. Ou seja, em outras traduções vamos até falar condene-as, né? Então, a gente tava até discutindo antes, fora do ar. Cara, o que adianta você ser aquele tipo de pessoa que fala, respeito, nada contra, nada a favor, mas eu respeito, entendeu? Tipo, o cara que não se posiciona, um cristão omisso. Então, ele nega a sua fé todos os dias. Muitas vezes a gente fala, lá na Coreia do Norte, lá na China, e o pessoal sofre perseguição. Eu nunca negarei Jesus e tal. Nega todos os dias, não dando sua opinião. Então, a questão o jovem precisa ter esse posicionamento. Quando ele vai ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, você precisa ter esse posicionamento de, olha, eu sou cristão, eu faço isso, eu condeno aquilo. Tem muitas pessoas que falam que o Brasil, ele não tem
ele não tem perseguição contra os cristãos, né? Mas isso, na verdade, é mentira. Porque se a gente for nos posicionar mesmo, né, o que é contra o pecado, a gente vai ver que muita gente vai se levantar contra nós, né? E a gente vê aí isso acontecendo na mídia, né? Várias pessoas que foram aí perseguidas por causa que eles pregaram a verdade, que é a Bíblia. Voltando sobre essa questão de pregar o evangelho, eu acho que a gente muitas vezes tem preocupado demais com a forma, com o método, com o recurso a ser utilizado. E acabamos esquecendo do fundamental, que é o conteúdo, que é a mensagem. Só a caráter mesmo de ilustração é como uma pessoa doente. Dependendo ali da situação que ela está no hospital, ela precisa ser alimentada através de uma sonda. Ou seja, isso é um meio, isso é uma forma dela receber alimento. E aí, às vezes, a gente esquece que o que vai ajudar aquela pessoa é o que está indo naquela sonda, que é o conteúdo. E aí, trazendo isso para nós, o nosso dever, a nossa responsabilidade, que é levar a Jesus, o recurso, a forma, não pode ser mais importante. Eles têm seu devido valor, mas o mais importante é o conteúdo que nós estamos oferecendo. E aí, os jovens, constantemente, eles sentem esse peso. Como é que eu vou pregar? Como que eu vou anunciar Jesus? E aí, a gente precisa também ser honesto e entender que nem todos os jovens foram vocacionados para estar numa tribuna de um altar pregando. Nem todos os jovens foram vocacionados para ir numa prisão, num hospital. E aí eles ainda acham que eles não podem pregar o evangelho. A gente precisa entender que a nossa vida também é uma maneira de pregar Jesus. O nosso comportamento, nosso testemunho é uma forma de anunciar esse Jesus. E aí, quando eu chegar para falar de Jesus de maneira formal, o meu testemunho tem que chegar primeiro, porque assim vai surtir efeito. Porque, caso contrário, o mundo vai olhar para nós e vai nos chamar de verdadeiros hipócritas. Torna uma palavra vazia. E justamente o que você disse, Billy Graham, ele tem uma falha em alguma dessas pregações que ele fala exatamente isso. Olha, pregue, se precisar, abre a boca. Então, não tem uma pregação melhor do que aquela que é posta em prática. Sim. O que adianta eu falar assim, olha, eu condeno isso, 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 e eu pratico tudo que eu condeno? O que adianta? Na mesma Bíblia que me fala que a condenação para certos pecados, e eu esqueço que também fala que na mesma boca não saem palavras de bênção e de maldição. Logo a gente deu o exemplo do futebol, por exemplo, você vai na sua pelada, você vai jogar futebol, e ali a sua boca é mais suja que a quadra. Entendeu? Na mesma Bíblia que condena tudo aquele seu pecado, também condena isso. Então, a melhor maneira é você ser a palavra, né? Você agir como ela fala. A melhor coisa é uma pregação que é posta em prática. Sobre isso que você falou, e eu achei interessante, no livro de 2 Timóteo, versículo 16, ele fala o seguinte: tomar cuidado com palavras inúteis, né? Ou profano em algumas traduções. Então, assim, a questão do palavreado, da forma que você se porta também, né? E para o mundo, parece que para as pessoas, né, que não conhecem a Cristo, ou as que estão no começo da caminhada, aquele que não tem a mentalidade ainda transformada por Cristo, ele vai olhar para a situação, para que a gente está falando aqui, eu vi você falando e eu imaginei isso, né? Pô, que chato, parece que eu não posso fazer nada, né? Tudo é pecado, tudo é errado. Mas não, a questão é que você pode conversar, você pode, às vezes, ficar bravo. É normal. O problema é como você lidar com aquela situação, como que você se porta diante daquilo, sabe? E a palavra de Deus, quando a gente lê ela nos ensina como nos portar diante de situações chatas da nossa vida, momento de fúria, momento de tristeza, né? Então, quando você lê a palavra de Deus e coloca em prática o que diz, você tem uma vida transformada. Você pode todas as coisas. Só que como fazê-las, entendeu? Outra coisa que me chama muita atenção sobre a palavra de Deus, por que eu falei isso? E por que é bom a gente se ater a essas coisas? A gente, voltando aqui, só para vocês entenderem, servir a Cristo não é como o mundo tem pregado, não é chato, gente, não não te coloca numa bolha onde você não pode ir para lá e nem para cá porque o que você está fazendo é errado, o que você está fazendo é pecado. Não é isso que a gente está querendo passar para vocês. O que a gente está querendo passar é uma vida digna, viver todas as coisas de uma forma com que não te atrapalhe ou atrapalhe o próximo. Por quê? A palavra de Deus no livro de Eclesiastes diz assim, no
capítulo 11, do versículo 9. Alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreie-se o teu coração. Recrie-se, né? O teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos teus caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Mas sabe que por todas essas coisas te trará juízo Deus. Então, assim, é muito forte isso aqui. É muito forte. Ao mesmo tempo que ele fala, anda pelos teus caminhos, anda pelas vistas dos teus olhos, viva o que você tem vontade de viver, faça as coisas como você tem vontade de viver. A questão sobre o poder da influência, para de deixar as pessoas te influenciar e deixa Cristo te influenciar, sabe? Ou sobre aquilo que você ouve, que você vê no YouTube, no TikTok, e você tem uma opinião formada a partir daquilo que você viu. E forme a sua opinião, sabe? Leia a Bíblia, observe o que Deus que Ele quer para você, para sua vida, e forme a sua opinião diante disso, não pelas coisas dos outros. O que a gente quer trazer para vocês é isso, que todas as coisas, todas as atitudes que nós tomamos, como jovens, Deus nos trará juízo. Então, o que eu deixo aqui para você de casa é isso. O que você tem feito quando Deus vier a prestar conta sobre tudo aquilo que você tem feito, se vai ser bom ou não, né? Então, é uma coisa que a gente tem que se observar. A gente fala isso para você que nos ouve com esse intuito. Viva a sua vida com o temor de Cristo. Viva da melhor forma. Aproveite os momentos com sua família, com seus amigos, momentos de brincadeira. Viva um namoro santo diante de Deus, intenso, né? Com as observâncias do Senhor. Aproveite a sua vida, mas tome cuidado com as atitudes, com o que você escolhe para você. Não deixe se influenciar pelo meio, o mundo influencia demais. Forme a sua opinião através da palavra. Seja um jovem consciente e sábio. E eu gostaria até de complementar o que o Tony falou aqui sobre a questão do... Desde jovem, desde criança, a gente sempre escuta que cristão não pode fazer nada. Eu gostaria de ser livre como as pessoas no mundo são livres. Só que, me responda, a pessoa que é alcoólatra, ela consegue largar o álcool? Ela, a partir do momento que ela vira e fala assim, olha, eu vou parar, ela para? Então, o que eu queria falar para você, jovem, é que, na verdade, a liberdade está em fazer o que você quiser, quando você quiser. E o evangelho em nenhum momento fala, você não pode isso, não pode... Não, ele fala assim, olha, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas não deixarei me levar por nenhuma delas. Então, a questão da liberdade, ela está em você poder fazer o que você quiser. Você não está mais preso a vícios. O evangelho te tira isso, vício, né? Qualquer tipo de vício no evangelho é algo ruim, né? Então, o evangelho, Jesus vem para libertar a gente das nossas cadeias, das nossas prisões, o que realmente nos deixa presos, né? Então, quando a gente é jovem, a gente fala assim, eu queria ser mais livre, minha igreja, meus pais... Cara, você tá sendo livre o suficiente para entender que você pode fazer, a partir do momento que você virar e falar assim, olha, eu não quero mais, você pode. Entendeu? Isso é ser livre. E vocês querem complementar com alguma coisa? Acho que a gente já conseguiu dar bastante pano pra manga aí. A gente botou algumas indagações no ar. E nesse exato momento a gente gostaria de encerrar agora o podcast. Antes, sigam o nosso Instagram da nossa juventude. Para quem não sabe, a gente é da Assembleia de Deus, ali do Jardim Bandeirantes em Contagem. Sigam o Instagram, que é @juventude_geração_eleita. Vai estar na descrição também. Me sigam no Instagram, né, que eu quero seguidores, mas me sigam no Instagram, @charlefreire. Pode falar o Instagram de vocês, fica à vontade. Tony Marcel. Gesiel Freitas, com J. Gesiel Freitas. E o do Thiago vai estar também na descrição, a gente vai deixar porque ele acha que ele não lembra. Mas é Thiago Ventura, mas a gente vai deixar na descrição. Gostaria de agradecer também o Esson, que emprestou para nós o estúdio. Se inscrevam lá no canal deles, é lógico que eles têm muito mais seguidores que a gente vai ter algum dia, mas canal top.
tá? Se inscrevam lá, dá essa força aí pra eles também. Descrição também. E vai estar na nossa descrição. Thiago, que vai fazer a descrição, já deu o like aqui, já deu ok. E seguinte, dá um gostei no vídeo, por favor, compartilhe com seus amigos. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, siga a gente nas nossas redes sociais, que vai estar na descrição tudo. Muito obrigado a todos. A gente volta no próximo sábado com com outro tema. E caso vocês tenham algum tema que vocês querem, pode mandar no nosso direct, tá? Qualquer direct daqui, no direct também da própria Geração Eleita, ou também nos comentários do YouTube. Muito obrigado e a gente fica por aqui. Valeu!